Já parou para pensar o que te empodera? É a liberdade para ser quem você quiser ser. É a busca pela inovação. É a sua realização profissional e pessoal. São os amigos sempre ao seu lado. Ter vez e voz para conquistar o seu lugar. É o conhecimento que te empodera. E a UnoESC empodera você. Viva o conhecimento. UnoESC. Inscrições abertas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jefferson, trabalho a disciplina de História. Vou dar algumas dicas importantes para a prova do Enem. Então, o primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar hoje vai ser o sistema feudal. A gente sabe que é um dos principais conteúdos que caem todos os anos na prova, conteúdo muito importante, até pelo tamanho, né, a extensão dele. Tá? Ele pode ser dividido em dois períodos, entre eles a Alta Idade Média, que ela vai do século V até o século X, dependendo do historiador, eles falam que até o século XI, e a Baixa Idade Média, que seria do século XI ao século XV. Então seria o período de formação dele, desenvolvimento dele, e a Baixa Idade Média seria o período de crise, tá? As etapas que levaram até o fim dele. Isso nós vamos ver um pouquinho detalhado agora também, para vocês estarem vendo depois com mais calma e até revisando um pouquinho o que vocês estudaram com seus professores. Então o sistema feudal era uma sociedade rural, o pessoal morava no campo, o poder central era fragmentado, ou seja, tinha uma dependência pessoal entre as culturas ali em si, o suzerano, o vassalo, né, que era o dono da terra, quem era entregue. A sociedade era estamental, era difícil alguém pegar e mudar, né, de classe social. Comércio, pouco desenvolvido. Tá? Geralmente eles tinham que produzir tudo o que eles iam consumir, tá? Não tinha comércio, era mais a base de trocas. Uma imagem interessante aí para vocês estarem observando, essa imagem então ali que estava mostrando o manso senhorial, que era a parte que era destinada ao senhor, o manso servil, que era uma porcentagem da terra menor que era dado para o servo, está colhendo, produzindo, entregando parte da produção, e o manso comunal, que era a propriedade, o pedaço que eles ambos poderiam estar utilizando. Ali em cima tem uma tabelinha bem interessante, que vai estar mostrando para vocês também, que é o clero, a nobreza e os camponeses, servos em si, que era a sociedade, como é que ela era constituída. Tá? O clero era chamado de oratores, que eram os que oravam, a nobreza, belatores, os que guerreavam, e os camponeses, servos em si, os laboratores, os que trabalhavam, os que produziam para manter o sistema feudal. A imagem abaixo, em preto e branco, ela está tentando demonstrar uma colheita no sistema feudal, é uma imagem que já caiu numa questão do Enem, tá? E ela está falando, fazendo uma ligação, que eles trabalhavam, o tempo deles não era o tempo relógio, que depois veio isso mais tarde, com a Revolução Industrial, e sim o tempo da natureza. Se chovia, não plantavam, produziam, esperavam passar, né? De sol a sol, não tinha tempo de descanso e sim tempo de muito trabalho nesse período. A economia, algumas características então principais para vocês. A economia era agrária, na agricultura como atividade principal desenvolvida, o pessoal vivia na terra, certo? Claro que ao redor, eles em si, para isso que foi criado os castelos, depois até para a proteção de povos bárbaros que poderiam atacar. Autossuficiente, tudo que eles dependiam tinha que ser produzido ali, né? Eles tinham que produzir ali mesmo para consumir, para sobreviver. E natural, não visava lucro, né? Lembrando novamente, o comércio era pouco desenvolvido. Alguns direitos que o senhor feudal tinha, tá? Então ali, administrar a justiça, ele ficava a cargo dele estar administrando a justiça, né? Criando, ordenando, né? A sociedade que estava ali nos seus domínios. Arrecadar impostos e taxas, né? Entre esses impostos, taxas em si, tinha alguns que ficavam bem evidentes, que são aqueles impostos cobrados que vocês estudaram bastante. Talha, corveia, banalidade, que era a entrega de parte da produção, né? Corveia, trabalhar 3 dias na semana nas terras do Senhor. E a banalidade, que era você pagar pelo uso do forno, das ferramentas. Além disso, tinha outros impostos ali, que todos deveriam ser. Geralmente o servo tinha muito mais coisas que ele devia ao Senhor do que o Senhor. Mas claro, se fosse preciso o senhor proteger um servo em caso de guerra, ajudar com a parte da produção, caso desse uma seca muito grande, cabia a ele estar ajudando também. Declarar guerra,
recrutar soldados para a defesa e assinar a paz também, quando era estipulada, e receber dádiva dos servos, né? Receber recompensas de forma geral. Lembrando que a alta nobreza que era quem feudava, geralmente, né? Pessoas que tinham uma posse maior também. Tá? Tudo isso eram características gerais da Alta Idade Média, quando se formou. Uma coisa interessante que eu quero que vocês lembrem é que o sistema feudal não era igual em toda a Europa, né? Ele tinha algumas mudanças. Esse tipo de sistema feudal não era igual ao sistema feudal que estava sendo aplicado na Inglaterra e em outras regiões também. Até porque foi em períodos, em períodos um pouquinho diferentes ali que eles aconteceram. Alguns acabaram antes, outros um pouquinho depois também. Tá? E o que levou à decadência desse sistema que foi tão grande nesse período? Então a decadência foi por uma série de motivos. Tá? Entre esses motivos, o desenvolvimento dos centros urbanos, o pessoal começou a praticar o comércio, começaram a criar os burgos, né? Morar em volta dessas pequenas cidades. As cruzadas, então elas aconteceram ao longo de 200 anos, 8 cruzadas principais, que era a recuperação da terra sagrada em si lá no Oriente Médio. Né? Então, lembrando que elas não acabaram dando muito certo, até ajudaram na decadência do sistema feudal em si. A Grande Fome, que foi um período que muitas chuvas em si, acabou não dando certas colheitas, muitas pessoas acabaram morrendo. Um dado muito interessante foi as epidemias, entre elas a peste negra. Vamos lembrar que nós estamos passando por um período, né, de epidemia, o Covid em si, e a pior epidemia que atingiu a Europa até hoje foi a peste negra. Tá? Para vocês terem ideia, não se tem dados exatos de quantas pessoas faleceram, mas em torno de 50 a 70 milhões, alguns historiadores trabalham com esses números, então 1/3 da população da Europa naquele período. Era trazida através do rato, da pulga, que picava em si, né? E acabou então causando, digamos assim, essas fatalidades na Europa inteira. A Guerra dos 100 Anos, que durou mais que isso, em torno de 116, que foi entre a Inglaterra e a França, né? Que acabou levando também à decadência porque eles começaram a repensar como era dividida até as terras naquele período. Lembrando que teve uma figura muito importante, que também foi a Joana d'Arc, né, que apareceu e que acabou virando mártir nesse processo todo. E a crise religiosa, já que não tinha dado certas cruzadas, já que estava acontecendo um período de bastante conflitos em si, a peste negra, as cruzadas e assim por diante não tinham dado certo no continente europeu, a crise religiosa que acabou levando à reforma protestante, né, que é um conteúdo um pouco menos trabalhado no Enem, mas também é importante. Não tanto como foi esse período do Alta Idade Média e da Baixa Idade Média também. A imagem ali do lado só está tentando representar um pouquinho esse período, as cruzadas, da onde que elas partiram, até onde que elas iram, que era em Jerusalém, tá? E demonstrar um pouquinho do período medieval. Para a continuação, para nós vamos ver agora um outro conteúdo muito importante que cai também direto no Enem, que é a Revolução Industrial. Então eu peguei aqui para trabalhar com vocês um pouquinho da primeira Revolução Industrial e da segunda ali para nós ver as principais características. Entre elas, então, primeira Revolução Industrial. É um conteúdo que quase todo ano cai aí, falando do século XVIII, então, indústria têxtil, Inglaterra, né? Ela durou aproximadamente 100 anos, então entre 1760 e 1860, tá? Tem vezes que tem alguns livros que trazem 1750, 1850, o importante é que ela durou em torno de 100 anos. O que aconteceu de importante nela? Tá? Então ela troca da manufatura doméstica pela mecanização dos meios de produção nesse período. Tá? Uma coisa interessante que operários, inclusive crianças, de forma geral, mulheres, não tinham direitos trabalhistas, então eles trabalhavam de domingo a domingo, sem férias, sem descanso semanal, né, sem 13º, que a gente é muito familiar hoje em dia, carga horária muito elevada, até 16 horas por dia que eram trabalhadas nesse período. Uma coisa interessante que começou a surgir devagar os primeiros sindicatos também, tá? A partir dali, e movimentos sociais dos operários, manifestações operárias. Mais tarde veio a questão do ludismo, cartismo, primeiro movimento político da classe operária. Nesse período também começou a construção de ferrovias, com o surgimento de novos povoamentos em si, que era muito importante como meio de transporte para levar matéria-prima, para levar os produtos, para levar as pessoas para trabalharem nas fábricas também. Afinal, teve um inchaço das cidades, principalmente inglesas, nesse período. Elas começaram a inchar, crescer muito, né? As pessoas não viviam bem, né? Superpovoadas, em si moravam em cortiços.
né, agravando a questão de desemprego, pessoas vivendo na cidade sem planejamento nenhum, o que só veio ser estruturado a partir dos anos também. O que levou a Inglaterra a ser o primeiro país a se industrializar nesse período? Então foram algumas características importantes para ela porque ela saiu na frente dos demais. Entre essas características, ela foi a primeira nação a acabar com o absolutismo, que foi a Revolução Gloriosa que aconteceu, já tinha aquele atrito antes do parlamento com a monarquia na Inglaterra, gloriosa porque não teve derramamento de sangue, né? O parlamento tomou conta, o rei reinava mas não governava em si, não mandava, grandes reservas de minério de ferro que tinha, carvão mineral, que era muito importante, o minério de ferro para a fabricação das máquinas, e o carvão mineral por causa da energia a vapor em si, né, que era o que impulsionou a Revolução Industrial. A mão de obra disponível em abundância naquele período, né, tinha muitas pessoas, principalmente por causa do êxodo rural, saíram do campo, foram para a cidade. Grande império colonial, então ela tinha várias colônias ali, o que continuou nos séculos seguintes também, até a América do Norte, se a gente for pensar, boa parte ali dos Estados Unidos pertencia a ela também, e incentivos da burguesia, tinha uma burguesia rica, com bastante dinheiro e disposta a estar contribuindo para essa industrialização que estava surgindo na Inglaterra nesse período. Claro que passando então metade do século XIX, a Revolução Industrial acabou se espalhando para outros países, né, que estavam sendo formados ali também. Então, na segunda Revolução Industrial, a gente tem de 1850 até o início do século XX. Por quê? Início do século XX acontece uma coisa muito importante, que é a Primeira Guerra Mundial. Então, ela vai até ali em 1914, que a Primeira Guerra Mundial dura de 1914 até 1918. E ela acaba se espalhando, então, para outros países ali ao redor da Europa também, até um pouquinho depois, próximo a essa data, ali em 1860, por aí, para os Estados Unidos, que ele já tinha se tornado independente. Então, entre elas, mecanização das indústrias. Então, as indústrias começam a ser mais mecanizadas. Algumas coisas interessantes. A fonte de energia em si principal utilizada deixa de ser o carvão e começa a ser derivados de petróleo e a eletricidade. Tá? O transporte, começa a surgir meios de transporte mais eficientes também nesse período. Tá? Um aprimoramento dos métodos de produção. Vamos lembrar que o primeiro método utilizado é Taylorismo, Fordismo, linha de montagem. Cada funcionário fazia só uma etapa da produção, ele não participava de todo o processo. E depois, né, então com o Fordismo aí que está, e depois, só após guerras em si, que vem o método toyotista, just in time. Né? Então nesse período, segunda Revolução Industrial, mais propriamente dito, né, então começa o Fordismo em si, que é essa linha de montagem. Vocês devem estar lembrando bem do filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que ele recorda um pouquinho disso também, né? Aquelas engrenagens, ele apertando o parafuso, ficando doido lá, né? Que mostra um pouquinho dessa divisão, então, da produção também. Quais que foram as principais consequências ligadas, então, à industrialização nesse período, tá? Então, entre elas, consolidou o sistema capitalista que estava surgindo também, né? Então teve um crescimento desse sistema que hoje prevalece. Mão de obra assalariada, devido às manifestações que tiveram, as ideologias do século XIX, socialismo utópico, socialismo científico, movimento anarquista e tal, levaram então a algumas conquistas, né? Entre elas, mão de obra assalariada, salário mínimo, que depois acabou surgindo no Brasil bem mais tarde, tá? Métodos de produção mais eficiente, começaram a produzir muito mais rapidamente do que era produzido até então. Os produtos passaram a ser produzidos mais rápido, mas isso não quer dizer que a qualidade melhorou também. Teve um barateamento do preço, mas muitas vezes a qualidade não se manteve a mesma. Ali do ladinho tem uma tirinha interessante também para vocês estarem dando uma olhadinha, que ela já caiu em vários vestibulares também, e que ela fala sobre justamente essa divisão do trabalho. Olha só o que ela está dizendo. Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então essa ligação, que o funcionário ele não participa de todas as etapas da produção. Sim, ele se especializa só em uma parte da produção, que é o que nós trabalhamos agora há pouco e foi comentado sobre o Fordismo. Ok? Beleza? Continuando, então, nós vamos ver o terceiro conteúdo ligado à história geral, que é muito debatido, cai bastante no Enem, tá?
que é a Segunda Guerra Mundial. Sei que muitos de vocês adoram, porque é um conteúdo que é visto lá no 9º ano, às vezes é estudado na 2ª série, revisado na 3ª série, porque volta e meia está caindo algumas questõezinhas importantes aí sobre ele, tem vários filmes também, documentários, e nunca deixa de ser muito atual, porque descobertas são feitas a todo momento em relação a esse período tão conturbado que foi na história da humanidade, principalmente com essa guerra que aconteceu. Tá? Já começo abrindo com uma imagem aí que deve ser bem familiar para vocês aí, né? Que é uma cobra fumando, vocês sabem a representação que ela tem, que é a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Muitos não acreditaram que ia haver participação, mas sim, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, né, acabou se destacando até com a participação dele na Itália, do lado dos aliados. A gente vai ver um pouquinho agora também sobre isso. Então, quando que começa a guerra? Antes já tinha alguns acontecimentos com o nazismo, fascismo, invasão de alguns territórios em si. Tá? Começou a perseguição dos judeus na Alemanha também. Né? Tudo isso levou devagar, assim, o pessoal já sabia que uma guerra estava prestes a acontecer. Só que muitos países deixaram, porque acharam que podia ser remediado isso. Entre eles a Inglaterra e a França, que foram depois que declararam guerra à Alemanha também. E daí com isso começou alguns pactos em si, alguns aliados, que é bem conhecido a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, né, o eixo em si, que era conhecido, o eixo, né, com a Alemanha, Itália e o Japão. Então em 1939 tem o Pacto Nazi-Soviético, Pacto de Não Agressão. Né? Já tinha acontecido a Guerra Civil Espanhola, teste de armamento, né? O Francisco da Alemanha, o Francisco Franco, que tinha acabado de subir ao poder lá também, e a Alemanha pensou, vamos fazer um pacto de não agressão com a União Soviética para não acontecer a mesma coisa que aconteceu na outra guerra, não ser atacado em duas frentes em si. Então esse pacto de não agressão, ela já tinha invadido a Áustria, a Tchecoslováquia, a França e a Inglaterra tentaram negociar, né? O próprio Hitler tinha falado não vai acabar tendo guerra e tal, mas acabou mudando o cenário. Essa invasão da Polônia fez com que a divisão dela e a invasão dela pela Alemanha fez com que a Inglaterra, em 1º de setembro de 1939, junto com a França, declarassem guerra à Alemanha nazista e então começasse a Segunda Guerra Mundial a partir dali. Um dos primeiros locais que foi invadido pela Alemanha foi a França. Vamos lembrar que na Primeira Guerra Mundial teve aquela guerra de trincheiras ali, né? Então no território francês, os franceses já tinham preparado trincheiras com medo dos alemães para estar combatendo da mesma forma como na Primeira Guerra Mundial, mas não acabou não dando certo. Até porque a aviação tinha evoluído muito, muito mais, né? Eles acabaram sendo dominados, apenas em 1940, tá? Os alemães começaram com a Guerra Relâmpago deles, que era conhecida, né? E atacaram eles de uma forma que eles não conseguiram controlar, tentaram até expandir isso depois para estar tomando conta da Inglaterra. A Inglaterra conseguiu controlar isso, tá? As perdas para a Alemanha foram grandes ali, só que eles acabaram recuando, mas não abandonaram os ataques. Tanto que eles acabaram indo contra o próprio amigo deles ali, que eles tinham feito, amigo não, digamos, aliado de certa forma, né? Se manter o meio neutro, que era a Operação Barbarossa, em 1941, que eles acabam invadindo a União Soviética, que eles tinham feito o Pacto de Não Agressão. Interessante que a União Soviética, eles fizeram uma coisa que eles já tinham usado no passado, contra o Napoleão, contra outras guerras em si, que foi a Operação Terra Arrasada, que era recuando dentro do próprio território deles, destruindo locais que eles podiam usar para alojamento, torres para comunicação e tal, para que os alemães sofressem mais com o inverno russo. E serviu muito isso, porque se fala que morreram entre 500 a 1 milhão de alemães nesse período aí. Tá? Tinha até as 3 partes de ataque, Leningrado, Stalingrado e Moscou em si, e eles conseguiram conter esses avanços. Era uma guerra até então que ela se mantinha na Europa, né? Um pouquinho, se a gente for pensar ali na África, em alguns territórios que estavam sendo tomados, a Itália também, né, que tinha atacado alguns territórios em si, mas ela se mantinha mais na Europa. Ali no fundo tem um mapinha para vocês estarem dando uma olhadinha também, que está mostrando a França, como é que ela foi dividida, então a parte anexada e a República de Vichy, que era colaboracionista à Alemanha. Mas quando que ela se tornou uma guerra a mais, digamos assim, né, em âmbito mais mundial mesmo? Só em 41. Tá? Se vocês estão lembrados bem, ela começa a ser então com o ataque japonês à base de Pearl Harbor, dos Estados Unidos.
Então esse ataque japonês à base dos Estados Unidos faz com que eles acabem entrando na guerra, né? O Japão acaba pegando eles de surpresa, eles acabam entrando, não que eles já não estivessem ajudando com armamento, com venda de mantimentos em si para os países, mas foi o que faltava para eles estarem entrando diretamente no conflito e desequilibrando o conflito. Lembrando, tanto na Primeira Guerra como na Segunda, os Estados Unidos não entraram então desde o início da guerra. Eles acabaram sendo atacados, né, para depois estarem entrando no conflito. Mas eles foram, né, um destaque, tanto em uma como a outra, de forma geral ali também. O Brasil, quando que o Brasil entra na guerra de forma geral? Tá? O Brasil, a gente estava vivendo um período, tá, bem complicado, que era o período do Estado Novo, com o Getúlio Vargas. Então, no início do governo dele, ele se mostrou até aceitável as ideias, né, do governo nazista em si, né, mas depois, devido a pressões até, ele acabou pendendo para o lado dos Estados Unidos. Outro agravante muito grande foi o afundamento dos navios brasileiros, em torno de 33 navios brasileiros que acabaram sendo afundados pela Alemanha naquele período. Teve um período de processo, né, tipo de ver quantos soldados brasileiros iam e de treinamento com a ajuda dos Estados Unidos. Vamos lembrar que os Estados Unidos, de certa forma, financiaram a Companhia Siderúrgica Nacional nesse período também, tá? E foram enviados em torno de 25 mil soldados à Força Expedicionária Brasileira para lutar então. Muitos falavam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. E como eles falavam naquele período, a cobra fumou, né? O Brasil acabou indo. Então o principal local que foi para a Itália, tá? Chegaram lá em 1944, lutar na região de Monte Castello em si, né? Na Itália. E ali tem uma imagem interessante para vocês estarem vendo, além da cobra fumando de novo, o Brasil de hoje defende o Brasil de amanhã. Ou seja, era muito utilizado isso para ter o espírito patriótico para o povo defender. O Brasil realmente está indo lutar lá contra a Alemanha também, né? Até porque aqui no Brasil a gente tinha um monte de italianos, alemães que tinham vindo morar para cá, descendentes também, e ficava essa dubiedade, opa, temos que apoiar os aliados, porque são nossos aliados em si e é eles que vão acabar apoiando, ajudando nós também depois, tá? Quando que a guerra começa a entrar na fase final, derradeira dela? Em 44 acontece um ataque decisivo chamado de Dia D, tá? Que foi a retomada da França pelos aliados. Foi o ataque à Normandia, tá? Norte da França. Vamos fazer um pouquinho de publicidade aí. Tem um filme muito interessante que é chamado O Resgate do Soldado Ryan, tá? Que passa sobre isso, fora vários filmes que passam sobre a Segunda Guerra Mundial, mas que eles mostram especificamente essa parte aí do Dia D também, tá? Entre outros. Então tá ali eles descendo pelo Canal da Mancha em si, atacando os aliados, e eles conseguiram então recuperar essa parte ocidental. A parte oriental eles já tinham conseguido de certa forma tomar, porque já a União Soviética, por mais que tivesse devastada, principalmente pela terra arrasada deles mesmos e pela quantidade de pessoas que morreram lá no território, eles já estavam conseguindo recuperar e atacando, né, a Alemanha. E começou uma corrida, digamos assim, a Berlim também de certa forma. A Itália foi o primeiro país do eixo ali que acabou caindo, Mussolini acabou sendo preso, uma coisa de cinema, acabou saindo, fugindo da cadeia, depois acabou sendo assassinado, enfim, né? E depois veio a Alemanha. Quando é que ela acaba se rendendo? Então ela se rende só em 1945, quando o Hitler acaba se suicidando. O pessoal já estava se aproximando de Berlim, é a teoria mais aceita, eu sei que tem um monte de pessoas que saíram com outras teorias que ele teria fugido da Alemanha, vindo até para a América do Sul, enfim, né? Mas ele acaba se suicidando, ele acaba dando uma pílula de cianureto para a esposa dele, né? Acaba se matando também, e a rendição da Alemanha, então, acaba com essa tomada a Berlim. Interessante a imagenzinha que estou trazendo aqui para vocês, que é uma outra imagem que também caiu no Enem, tá, gente? E ela faz uma ligação com os filmes da Marvel, que estão muito em alta, né? Meu tempo de criança, eu lia gibi, hoje em dia a gente vai no cinema assistir esses filmes grandiosos aí também. Então aí está mostrando o Capitão América, que ele foi um símbolo bastante visto e agora está sendo retomado, tá? Sobre a Segunda Guerra Mundial, e que acabou caindo numa questãozinha aí do Enem para dar uma facilitada, né, para o pessoal fazer essa ligação então do combate que teve dos aliados contra os regimes totalitários europeus daquele período. Quando que a guerra acaba realmente? Então a Itália já tinha se rendido, a Alemanha já tinha se rendido, mas ela só vai acabar realmente com as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, né? Então os Estados Unidos, como uma forma de evitar mais mortes
dos norte-americanos, que eles falavam que se caso não tivesse sido soltas essas bombas atômicas, poderia ter morrido até 500 mil americanos. Tá? Então, em 6 de agosto é soltada a primeira bomba atômica, em 9 de agosto a segunda bomba atômica, a Little Boy, a Fat Man, né, como é conhecida, então causando um enorme estrago em si nessas cidades, matando milhares de pessoas, tá? E que mostraram o poderio militar que os Estados Unidos tinham naquela época também. Tá? Então, acaba com a soltura das bombas atômicas. Consequências da guerra a partir dali. Mais de 50 milhões de mortos, alguns livros trazem entre 45 e 60, então mais de 50 milhões de mortos. Os Estados Unidos saiu mais fortalecido ainda, lembrando que lá na Primeira Guerra eles já tinham saído com uma maior potência mundial, emprestando dinheiro para todo mundo, o que ajudou até a causar a crise de 29 depois. Mas aqui eles começaram credor, muitos países devendo para eles, devendo favor, além de dinheiro também. A União Soviética saiu destruída materialmente do conflito, morreu mais de 20 milhões de pessoas só na União Soviética ali, né, em si, mas ela saiu fortalecida militarmente e politicamente. Eles viram, né, por mais que das perdas deles, eles, opa, o que nós estamos fazendo está certo, vamos continuar nessa linha. Foi criada a ONU para que não houvesse mais conflitos, ou tentado, porque a Liga das Nações não deu certo, afinal teve a Segunda Guerra Mundial, então foi criada a ONU, o que levou depois à criação dos direitos humanos e assim por diante também. A Alemanha, a grande perdedora da guerra em si de novo, teve o seu território dividido, né, entre os principais ganhadores, Inglaterra, França, Estados Unidos e a União Soviética, o que mais tarde depois veio até a trazer o Muro de Berlim, né, e a divisão ali entre o lado capitalista, comunista em si, da Europa, cortina de ferro e assim por diante, e a Guerra Fria, que foi uma dessas principais consequências aí, que só vai acabar lá na década de 90 com a vitória dos Estados Unidos novamente, né? Guerra Fria, porque vocês sabem, teve vários conflitos em si, eles ligados diretamente ou indiretamente, mas que os dois não estiveram, não entraram em atrito, né, direto. Pessoal, história geral, dá uma calmadinha, era mais ou menos isso que eu ia passar para vocês, esses 3 conteúdos que são conteúdos recorrentes, que passam direto todo ano, e agora nós vamos ver um pouquinho de história do Brasil, tá? Até uma coisa interessante, então, para a gente estar vendo, é o seguinte, que a história do Brasil, Enem o pessoal fala, né? Tem vezes que é complicado, parece uma loteria, estuda um conteúdo, acaba caindo outro. Mas a gente vai ver agora 2 conteúdinhos que geralmente caem bastante no Enem aí, para a gente estar dando revisado. O primeiro, ele é muito importante ali, porque assim, ó, ele é uma passagem de um período, que é o Segundo Reinado. Quando que começa o Segundo Reinado? Tem todo aquele período regencial, cheio de disputas em si, né? E para acalmar os ânimos, ele começa com o golpe de maioridade, tá? O golpe de maioridade do Dom Pedro. Então o Dom Pedro acaba assumindo o governo, golpe de maioridade por quê? Porque ele era menor de idade, uma criança, né? Acabou assumindo com 15 anos, 14 para 15 anos em si ali, tem apoio do Partido Liberal, que pôs fim ao período regencial brasileiro, tá? Então, coloca fim nesse período aí, ele acaba assumindo, tá? Os regentes são deixados de lado, até por causa do período conturbado que foi também, e ele tenta acalmar, dar uma estabilidade, porque era uma coisa que muitos revoltosos estavam pedindo até, que ele assumisse o governo. Então foi abreviado, né, ali, veio antes então para ele estar assumindo, mas ele acabou assumindo, tanto que tem essa imagenzinha aí mostrando, né, representando ele como uma criança ainda, né. Geralmente as imagens que traz ele, ou ele como criança, como está ali, ou ele já idoso, né, os últimos anos com aquela barba, parecendo o Papai Noel. Continuando então, o que deu estabilidade naquele período lá? Começou uma economia, né, porque assim, ó, teve ciclos econômicos no Brasil. Então uma coisa que é recorrente cai é a economia cafeeira. Vamos lembrar que a primeira economia do Brasil, desde o pau-brasil lá no período pré-colonial, depois veio a economia açucareira, que até hoje se mantém de certa forma, a gente é um dos maiores produtores de etanol do mundo, né? E depois vem o ciclo do ouro, que ele acaba lá em Minas Gerais, e economia do café. Primeiro no Vale do Paraíba, mais tarde no Oeste Paulista. Então o pessoal começa a produzir o café. Primeiro é utilizado também a mão de obra escrava, africana em si, por mais que o tráfico de escravos já tenha parado, mas continuava no Brasil, tá? E eles começam a utilizar novas técnicas, aumento do valor do produto, né? Do produto em si, por causa das colônias francesas na América Central, que não estavam mais produzindo, e a imigração.
Entre esses imigrantes italianos que vieram principalmente na região de São Paulo, depois, claro, para o sul do Brasil, né? Mas para trabalhar nas lavouras de café. Tá? Fizeram acordos, os fazendeiros pagavam então essa vinda deles e tal, depois eles retribuíam trabalhando para eles, mas fez com que houvesse um crescimento. Até hoje o Brasil é o maior produtor de café do mundo, na crise de 29 até a gente produzia 28 milhões de sacas por ano, acabou causando alguns probleminhas porque chegou a representar o café 70% das exportações brasileiras. Depois, claro, eles viram que não ia dar muito certo e acabaram modificando isso daí também. Industrialização, já que nós vimos antes da Revolução Industrial, quando ela veio no Brasil? Claro que um pouquinho depois, tá? Mas ela vem para o Brasil então com a transferência do capital que estava sendo investido na escravidão em si, foi para a industrialização, bem devagarinho, tá gente, porque não veio rapidamente, ela acabou crescendo só mais tarde. Teve a Tarifas Alves Branco também, que acabou contribuindo para que se pensasse um pouquinho mais internamente. E uma figura marcante aí que já caiu em alguns vestibulares em si, foi o seu Visconde ou Barão de Mauá. Tá? Ele é um grande investidor, articulador do período, investiu em várias coisas, entre elas ele fez a primeira empresas de fundição de ferro, bronze no Brasil, construiu estradas de ferro também, e a Companhia de Gás do Rio de Janeiro, tá? Que acabou articulando, fazendo com que crescesse os investimentos e serviu de exemplo para que outros também viessem investir na industrialização nacional. Tá? Nesse período aí, a gente não pode esquecer que aconteceu o maior conflito que já ocorreu na América do Sul. Lembra o nome dele? Então foi a Guerra do Paraguai, tá? A Guerra do Paraguai. Então foi usado alguns elementos já para tentar caracterizar ela, alguns falavam que era devido à grande industrialização que se tinha no Paraguai na época, que a Inglaterra teria tentado fazer com que fosse destruído isso. Alguns historiadores já falam que não tinha nada disso de grande industrialização em si. Foi um conflito regional em si que a Inglaterra acabou se dando bem por causa, querendo ou não, do dinheiro que acabou sendo investido em si, né? E depois o pessoal que acabou ficando devendo para ela. Então Francisco Solano Lopes queria conquistar terras na Bacia do Prata, nesse período, porque ele queria ter uma saída em si para o mar, e invadiu o território brasileiro em si, mas ele ia ter que entrar em conflito também antes com a Argentina, com o Uruguai, e ali se formou a Tríplice Aliança. Então Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, tá gente? Cerca de 60% da população paraguaia acabou falecendo nesse conflito, tá? São dados que falam de entre 50 e 70, tá? Causou então perdas irreversíveis ali para o Paraguai. Para o Brasil, teve prejuízo financeiro para o Brasil, porque ele teve gastos enormes com a guerra, a gente não tinha um exército bem preparado, tá? Teve muita gente que foi recrutado de uma hora para outra também, e a Inglaterra que aumentou a área de influência, afinal as pessoas ficaram devendo para ela, dependendo dela também economicamente, tá bom? E o que aconteceu com o Brasil nesse período? Ela ganhou um pedaço de território ali do Mato Grosso em si, mas essa dívida em si, que ele teve principalmente com os soldados, escravos que foram lutar lá com a promessa de serem alforriados, fez com que eles voltassem para cá, essa população, e começassem a ver com outros olhos, principalmente o exército brasileiro, que não era tão valorizado como eles achavam que deveria ser. E nesse período já estava um período de crise no governo, no segundo reinado brasileiro. Entre eles, a igreja, que o Papa Pio tinha pedido para que fossem expulsos os maçons da igreja, né? E Dom Pedro acabou não acatando. Então ele não acatando isso, causou um atrito ali. Vamos lembrar que a igreja tinha muito poder nessa época, né, gente? E aí que começa uma divisão grande na política nacional, né, depois com a proclamação da República e da igreja também. O exército, que notaram que deveriam ter um destaque maior no país, o que não eram valorizados e vistos nesse período. E a questão servil, né? Que aquelas tal de leis para inglês ver, já tinha sido feita a lei Eusébio de Queiroz, que tinha sido proibido o tráfico de escravos. Foi criada a lei do ventre livre, só que querendo ou não era liberto de uma hora para outra, o governo tinha que ir lá e bancar, e mesmo assim ia ser liberto, o que ia ser feito? Senão ia ter que trabalhar para ganhar a liberdade depois. Lei do sexagenário, quantos escravos que chegavam até os 60 anos, né? Então poucos, então por isso dessa história de lei para inglês ver em si. E, finalmente, a Lei Áurea. A Lei Áurea é assinada pela Princesa Isabel, mas que foi uma questão, uma articulação política ali também. Eles viram que já não estava indo bem. Na América, aqui nossa, o último país a abolir a escravidão foi o Brasil, né? E eles pensaram, foi uma questão mais política do que o Dom Pedro estava fora, a Princesa Isabel foi lá, vamos acabar então com isso,
né, mas não foi suficiente, até porque criou atrito para os próprios cafeicultores e outras pessoas que dependiam da mão de obra escrava naquele período, e fez com que isso agravasse ainda mais a situação e levasse ao final do segundo reinado brasileiro. Vamos para o nosso último conteúdo, então? O último conteúdo que eu trouxe para trabalhar hoje com vocês aí é a Era Vargas. A Era Vargas, que todo ano, diretamente ou indiretamente, alguma questãozinha falando sobre o voto feminino ou direitos trabalhistas, acaba caindo no Enem. Então, a Era Vargas, o primeiro período dela, tá, gente, que vai ser trabalhada agora, ela é dividida em 3 partes. Então, lembrando que teve a Revolução de 30, que era aquela política do café com leite, que foi tirada de lado, Getúlio Vargas acabou assumindo o poder brasileiro, né? Em si, começa com o governo provisório. O governo provisório ele vai de 1930 até 1934, como falava, provisório. Foi dado um golpe, o Getúlio Vargas foi lá e assumiu, né, provisoriamente, deveria fazer uma nova Constituição e tal, foi criados novos ministérios do trabalho, da indústria, do comércio, começou a nomear interventores para cá, para lá, alguns estados não gostaram, principalmente o estado de São Paulo, que era o que comandava a política na época, tá? E aconteceu o seguinte, teve a Revolução Constitucionalista de 32, onde eles queriam uma nova Constituição para o Brasil, certo? E não queriam que o Getúlio Vargas tirasse o interventor. Eles acabaram ganhando o que queriam, tá? Porque depois teve uma Constituição que foi feita, teve também, querendo ou não, a nomeação do interventor, de uma pessoa que eles queriam ali em si, só que eles perderam. Tanto que até hoje, uma curiosidade, não tem nenhuma rua principal em São Paulo com o nome do Getúlio Vargas. E acredito eu, na cidade onde vocês moram, pelo menos uma ruazinha vai ter. E daí o governo constitucional, no caso dele, de 34 a 37, onde ele foi eleito indiretamente, então sem participação popular, né? Então ele deu mais autonomia aos estados, as riquezas do subsolo naquele tempo foram nacionalizadas, que era uma forma de estar arrecadando mais também, e ele criou ali uma coisa muito importante, por mais que a primeira vez que as mulheres votaram no Brasil, como mulher em si, foi lá na década de 20. Mas, constitucionalmente, o voto secreto e o voto feminino foram implantados, então, no governo do Getúlio Vargas. Tá? Nesse período também, começa aquela imagem de pai dos pobres, né, ser feito ele, o governo começa a ter uma popularidade um pouquinho maior. Essa imagem que está mostrando ali para vocês também já caiu no Enem também, tá? Para vocês estarem vendo. E surgem 2 vertentes políticas contra o governo do Vargas. A primeira é a Ação Integralista Brasileira, AIB, de caráter fascista. Por quê? Porque no período estava crescendo o fascismo, nazismo, coisa que a gente já viu, né, foi comentado na Segunda Guerra Mundial, liderado pelo Plínio Salgado. Vamos lembrar que nós, aqui no sul do Brasil, era o que mais tinha imigrantes italianos, alemães, e que faziam parte até da Ação Integralista Brasileira. Tá? A Aliança Nacional Libertadora, formada por sindicalistas, pessoas de esquerda, do Partido Comunista, liderada por Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, se vocês lembram bem também, tá, gente? Ela acabou sendo fechada pelo Getúlio Vargas, porque eles tentaram dar um golpe de Estado com a intentona comunista, o Luiz Carlos Prestes acabou sendo preso. Vamos lembrar, tem um filme bem memorável aí, que é o filme da Olga, que a Olga acaba sendo deportada para a Alemanha, morrendo num campo de concentração também, né, em si. E é usado como uma desculpa para mais tarde ser feito o Estado Novo. No Estado Novo é feito o seguinte, eles falam que os comunistas iam tentar dar um golpe de Estado, nem se tinha mais porque estava esfacelado o movimento já, mas eles, a partir disso, Getúlio Vargas consegue dar um golpe de Estado, porque ele deveria sair do governo, deveria ter eleições em si, ele se torna centralizador, mais autoritário do que já tinha sido, perseguição de opositores, fim da liberdade partidária, tá? Criado o Departamento de Imprensa e Propaganda para fazer censura também, né? Dissolveu o Congresso naquele período, então quem mandava era ele, né? Mas uma coisa interessante, ali que volta e meia acaba caindo também nos vestibulares, é que em 1943 ele consolida as leis trabalhistas, tá? Que algumas conquistas foram, querendo ou não, foram conseguidas no período dele. Entre elas, carteira de trabalho, descanso semanal, férias, entre outros. A própria carteira de trabalho foi feita durante o governo dele também. Ali tem uma imagem do jornalzinho da época, outra de uma revista que fala sobre o Departamento de Imprensa e Propaganda do governo, onde ele falava direto para a população, tá? Para eles pegarem e estarem vendo as conquistas que o governo vinha realizando. O fim da Era Vargas, ele só vai acontecer do Estado Novo e da Era Vargas, tá? Porque ele volta depois, lá na década de 50, mas esse período aqui, que é o que mais cai,
é que as eleições gerais são marcadas para 1945. Tinha um movimento chamado queremismo, que eles queriam que o Getúlio continuasse, mas devido a um golpe que houve ali, os militares acabaram conseguindo tirar ele do governo e o Eurico Gaspar Dutra acabou sendo eleito presidente do Brasil nesse período. Tá? Isso que é só um pouquinho, porque depois ele acaba retornando, que vem os movimentos populistas com ele, né, com o JK, Jânio Quadros, Goulart e assim por diante. Pessoal, espero que tenham gostado. Nossa aula foi breve aí, foi trabalhado bastante coisas rapidamente, mas é questão de tempo, tá? Espero que ajude vocês na hora da prova também. Um abraço e até a próxima.